A paz do Senhor, igreja. Boa noite. A paz do Senhor para você que está no seu lar. Externo aqui a minha gratidão a Deus por esse privilégio desta noite de estar nesta cidade, compartilhando da palavra do Senhor. Agradeço a confiança, apóstolo Samuel, em confiar o microfone em minhas mãos. Que o Senhor venha trabalhar, venha falar com a igreja, que esta palavra venha ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas que estão aqui neste local e também na casa daqueles que estão assistindo esta mensagem. Gostaria de agradecer ao meu pastor, pastor Alex, a minha pastora, pastora Cida, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Obrigado por nos acolher neste ministério. Obrigado por estar conosco neste momento tão especial. Que Deus venha retribuir grandemente. Para mim agradecer essa pessoa, eu gostaria que a minha esposa se colocasse em pé, missionária Fernanda. E eu recorro a um poeta para agradecê-la. William Golding disse um dia que as mulheres são bobas, elas são tolas em querer se comparar com os homens. Porque elas nunca foram e nunca serão iguais, pois elas são e serão sempre superiores. Pois quando você entrega o seu amor a uma mulher, ela te dá um filho. Pois quando você entrega um sorriso a uma mulher, ela te dá o seu coração. Quando você dá um alimento a uma mulher, ela te proporciona uma refeição. Obrigado, meu bem, por ter entregue o seu coração a mim, por confiar em mim. Obrigado por estar do meu lado. Obrigado por estar aqui hoje. Me perdoas pelas falhas, por tudo aquilo que eu possa ter feito, que possa ter te magoado em algum sentido. Mas eu estou aqui essa noite para dizer que eu te amo. E você é essencial ao meu lado nesta linda jornada ao qual o Senhor nos confiou. Se assente em nome de Jesus. Antes de lermos a palavra, você que está com a sua esposa aqui, você que está no seu lar nos assistindo, não deixe de dizer para ela que você a ama, que ela é fundamental na sua jornada, que ela faz parte do seu sucesso. Não esqueça de reconhecer o valor que a sua esposa tem do seu lado. Aqueles que podem, abram suas Bíblias. 2 Reis, capítulo de número 4. Apenas o primeiro versículo. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. O milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Pode fechar vossas Bíblias. Curve vossas cabeças em reverência ao Senhor. Não estou aqui retificando e muito menos ratificando a oração aqui já feita, mas apenas quero entregar os meus lábios ao Senhor neste momento. Pai amado, sublime e majestoso, Tu és digno de todo louvor e toda glória. Tu és soberano, benigno. Tu és, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai amado.
Nesta noite, Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor venha extirpar aquilo que não pertence de Ti sobre a minha vida, que somente os meus lábios venham, Senhor, proferir a Tua verdade, a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Senhor, que esta palavra, Pai, venha frutificar, que esta palavra, Senhor, venha, meu Deus, modificar situações, que ela venha confrontar, Senhor, a zona de conforto, que ela venha quebrar paradigmas, Senhor, que ela venha, meu Deus querido, provocar mudanças para o bem de todos que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço. O texto sagrado, ele nos relata uma narrativa bíblica fantástica. Quando nós nos deparamos a esta passagem, nós podemos contemplar o desespero de uma viúva que acabara de perder o seu marido. A palavra diz que ela clamou ao profeta Eliseu, dizendo que ela havia perdido o seu marido, e o seu marido ele temia o Senhor, e que o credor estava prestes a levar os seus 2 filhos para serem escravos. E a palavra do Senhor também menciona, nesse versículo, que este homem que faleceu, ele era discípulo de Eliseu. Para que nós podemos entender o contexto histórico, Eliseu, o profeta Eliseu, foi quem consolidou a escola dos profetas. A escola dos profetas tinha por objetivo ensinar a palavra do Senhor, tinha por objetivo proporcionar uma experiência espiritual através de uma vivência sobrenatural. Nós estamos falando aqui de um homem que tinha a sua essência moldada através também da influência de Eliseu. Nós estamos aqui nos referindo a uma pessoa que estava centrada na retidão, uma pessoa que estava galgando o caminho certo. Porém, esse mesmo versículo relata que ele deixou dívidas, e que aquela esposa, e agora viúva, tinha herdado essas dívidas, e ela não era capaz de saná-las. E que o credor, aqueles que tinham para receber, estavam prestes a tomar os seus 2 filhos como forma de pagamento. E aqui também abro um parênteses para que vocês possam entender o contexto. Nesse contexto moderno ao qual nós vivemos, é inconcebível pensar tal atitude. Porém, naquele momento, naquela época, era muito comum os israelitas ofertarem pessoas para serem escravos, para sanar dívidas. Era um costume normal daquele tempo. Então aquela viúva sabia que se ela não tivesse uma forma de pagar as suas dívidas, o credor iria tomar os seus 2 filhos. E aqui eu gostaria de chamar você para meditar sobre esse versículo, para que você possa entender a profundidade da situação que essa viúva estava passando. Uma mulher no Antigo Testamento, ela não possuía uma posição de destaque, de liberdade que possui hoje em dia. Tudo era mais difícil para o sexo feminino. Imagina para uma mulher que acabara de perder o seu marido. Ela estava desguarnecida. E o pior, estava prestes a perder os seus 2 filhos. Aqui em casa, eu creio que tem muitos casais que possuem filhos. Imagina a situação em que você é submetida a entregar os seus filhos para saldar uma dívida. Imagina o desespero que essa mulher estava passando. E a Bíblia diz que ela clamou ao profeta Eliseu. E o profeta pergunta a ela: o que é que eu posso fazer? O que você tem na sua casa? E a viúva responde: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Imediatamente o profeta ordena que ela vá a seus vizinhos e tome vasos emprestados, várias vasilhas, quanto mais melhor, porque o Senhor estava prestes a realizar um milagre.
E assim ela obedeceu a ordenança do Senhor através daquele profeta. Tomou vários vasos emprestados. E o profeta orientou que ela se recolhesse em seu lar com os seus filhos e começasse a virar aquele azeite, e as vasilhas iriam ser cheias, e assim foi feito. E as vasilhas foram sendo cheias uma após a outra, até que chegou o último recipiente, e ela pediu para os seus filhos que trouxessem mais, e eles disseram: acabou. E o azeite parou de jorrar. Ela fez o profeta saber, e ele orientou que ela fosse, vendesse o azeite, pagasse suas dívidas, e ela e seus filhos poderiam viver do restante. Nós estamos num ano, e eu perguntei, porque eu acabei de chegar nesse ministério, um ano debaixo de uma palavra profética, o ano da bênção. E o Senhor preparou esta mensagem que vem exatamente de encontro a esta palavra profética. O que vai ser externado aqui esta noite pode modificar a sua vida, mas não de uma dimensão pequena que você consiga contemplar, mas numa dimensão que muitas vezes você sequer imagina que você pode alcançar. Se você entender isso e deixar esta palavra modificar alguns conceitos e algumas posturas que você tem na sua vida, você pode ver a mudança muito rapidamente. O tema desta mensagem vem de encontro ao ano da bênção. O Senhor assentou no meu coração as 3 formas de o Senhor nos abençoar em cima desta mensagem, em cima do uso do azeite. Só que muitos pregadores pregam em cima desse texto bíblico sobre o significado do azeite no sentido figurado, a presença do Espírito Santo sobre a vida de todos nós, o que é bênção também. Mas o Senhor me revelou uma mensagem da utilização do azeite no sentido literal, no sentido comercial. E o Senhor vai discorrer essa mensagem, as 3 formas do Senhor nos abençoar, através da utilização do azeite no sentido comercial. Para que nós possamos entender, no Antigo Testamento, segundo pesquisas do Instituto Tantur de Israel, o Instituto Cristão de Tantur, as olivas, as azeitonas, eram utilizadas para a obtenção do azeite. E naquela época era utilizada uma grande prensa de madeira. E essa prensa era utilizado 4 pedras para a obtenção do azeite. Quando era colocado a primeira pedra, saía o primeiro tipo de azeite, utilizado para a consagração, utilizado para a unção, utilizado no santuário. Era o azeite mais puro, mais nobre. Quando era colocado a segunda pedra, era obtido a segunda qualidade do azeite. Esse azeite ele era utilizado na alimentação. E quando era colocada a terceira pedra nessa prensa, era obtido a terceira qualidade desse azeite. Esse azeite ele era utilizado para a iluminação das lâmpadas de Israel. E quando era utilizado a quarta pedra, saía a quarta qualidade. Um azeite mais pastoso, um azeite sem tanta qualidade, menos refinado. Esse azeite, ele era utilizado para fazer sabão. Por que eu estou mencionando esta utilização do azeite? Porque quando o profeta Eliseu pergunta a essa viúva o que ela tinha em casa, ela mencionou: eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. Mal ela sabia a importância e o valor comercial daquilo que ela possuía. Apenas ela não tinha em uma quantidade suficiente para ela ter a abundância financeira necessária que Deus queria derramar sobre aquela família. Nesta época, o azeite tinha muito valor. O azeite era guardado com ouro, tamanho era o valor comercial do azeite.
E essa viúva desguarnecida achava que ela não tinha nada. Mas o Senhor sabia do valor daquilo que ela tinha. E o Senhor sabe do valor daquilo que você tem na sua vida, no seu lar. O Senhor sabe da sua condição financeira. E por isso o Senhor preparou esta mensagem. A primeira forma de o Senhor nos abençoar. Forma sobrenatural. Você não busca, você não ora, você não faz por onde, você não trabalha, você não pede, mas o Senhor vê a necessidade em agraciar você com a bênção. A viúva não orou ao Senhor para que ela colocasse o profeta frente a frente com ela. A viúva não orou ao Senhor para que o Senhor colocasse Eliseu diante dela. Mas o Senhor viu a necessidade de colocar o profeta para socorrer aquela família. Você pode estar se perguntando, mas espera aí. Muitas vezes eu recebo uma ajuda do meu Deus e eu nem pedi. Eu não fiz por onde, mas o Senhor está contemplando a sua situação matrimonial, o Senhor está contemplando a situação financeira a qual você está passando, o Senhor está até contemplando a sua despesa, a sua dispensa. Não importa se ela está vazia, se tem formiga andando de um lado, andando de outro, o Senhor sabe da sua necessidade. Salmo 54, 4 diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Lucas 12, 24, a palavra do Senhor diz assim: considerai os corvos que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Você é importante para o Senhor. Se o Senhor zela dos corvos, os corvos não trabalham, eles não estão orando e o Senhor está cuidando. A palavra do Senhor diz: ei, você vale mais do que eles para o Senhor. O Senhor está olhando para a sua necessidade. Você está amparado por esta palavra. Certo dia, eu fui fazer uma visita a um pastor na cidade de Angatuba. Foi eu, a minha esposa e meu filho. De Poranga a Angatuba foram várias horas de viagem. Uma viagem extenuante, muito cansativa. Chegando à casa desse pastor, ele iria se deslocar a Cesário Lange para pregar. E ele me convidou, falou: evangelista Marcans, vamos comigo até Cesário Lange? Eu estava cansado, muito cansado. E eu pensei, falei, eu acho que eu não vou. Aí eu falei, não, eu vou. A minha esposa ficou com a esposa dele. E a hora que nós fomos sair para se deslocar até Cesário Lange, Deus tomou a minha esposa. E através dos lábios delas, Deus me disse: você vai receber um convite para pregar naquela cidade. E ai de ti se não aceitar. Eu não sabia nem aonde ficava. Chegamos em Cesário Lange um pouco atrasados, a gente se perdeu. E quando eu desci do carro, veio um presbítero. Esse presbítero me cumprimentou, saudou o pastor ao qual ele já conhecia, ele nunca tinha me visto. Sequer tinha dado a oportunidade de uma saudação. E ele olhou para mim e disse: ei, eu vou te trazer aqui para pregar. Deus me fez lembrar daquilo que Deus tinha usado a minha esposa há minutos atrás. Eu falei amém. Mas eu não imaginava a forma que seria, quando seria, como seria. E o culto foi uma bênção. Nós conhecemos aquela família, fomos embora. E um belo dia ele ligou no meu celular, convidando para levar a palavra no encerramento de uma campanha. E eu falei, meu Deus, é longe. E aí ele falou, é numa quinta-feira, apóstolo. Eu falei, meu Deus, é impossível. Para mim pregar lá na quinta, eu vou ter que fechar meu consultório 2 dias.
E o meu sentido carnal, como a grande maioria, eu falei, meu Deus, eu vou deixar de faturar X, vai fazer falta, o que eu vou fazer com a minha agenda? Comecei a me preocupar somente com o material. E Deus me fez lembrar daquilo que tinha usado a minha esposa e disse, ei, já falei contigo. E eu falei para ele, amém, eu vou. Ele falou, mas e aí? Quanto sai? O que você cobra? Eu falei, eu não cobro nada para pregar a palavra. Você não se preocupe com nada. Nós fechamos o nosso consultório e fomos. Paramos em São Miguel Arcanjo, na casa de um pastor. Conversamos, eu pedi a ele para me orar um pouco. Eu fui até a igreja, era uma casa pastoral. Dobrei o meu joelho, estava orando. E naquela semana, eu tinha me deslocado até a prefeitura, a qual eu era coordenador de saúde bucal. E eu tinha visto no RH o valor que eu teria para receber para mim entrar no PDV. Pois eu iria pedir a baixa. Eu era efetivo, concursado naquela prefeitura. E eu queria tocar a minha empresa, somente o meu consultório particular. E o responsável pelo RH me deu o valor X. E eu fui com esse valor já em mente. E ele mencionou que eu deveria dar entrada na Caixa Econômica, pois Iporanga é uma cidade pequena, não tem agência. E eu fui, nos deslocamos, chegamos na igreja. Quando eu ministrei a palavra, Deus bradou, foi bênção. Quando terminou o culto, um homem me parou ali fora, me pegou para o braço e puxou. Falei, meu Deus, agora eu vou apanhar. Ele tinha um porte físico avantajado. E ele abriu a carteira, começou a mostrar dinheiro, eu fiquei um pouco constrangido. E ele pegou o dinheiro e falou, eu não quero que você pergunte, que você aceite ou não. Eu quero ofertar aqui, porque Deus falou para mim que não adianta só eu ficar ouvindo, eu tenho que ofertar. Eu falei, amém. Ele me deu aquela quantia, eu nem olhei e coloquei no bolso. Fomos para a casa do presbítero, ele ofereceu uma janta, nós estávamos jantando, e ele veio todo constrangido, porque eu tinha mencionado a distância que eu tinha viajado, e ele começou a calcular o valor que eu tinha gasto de combustível, e ele não teve uma ajuda do ministério para tentar custear a despesa, e ele chegou em mim e falou, varão, está aqui o envelope, o ministério não me ajudou com nada, eu estou constrangido, porque eu estou desempregado, eu sou servente de pedreiro, mas eu tenho aqui R$100 e poucos para ajudar você na oferta que eu tirei do meu ordenado, para que você tenha uma ajuda no seu retorno, no combustível pelo menos, e você me perdoe por fazer passar por isso. E aí eu falei, fique em paz, pastor. Peguei o envelope, peguei aquilo que eu estava, o dinheiro que estava guardado no meu bolso, coloquei dentro. E eu falei, está aqui, ó, estou semeando na sua vida novamente. Pela sua fé, por aquilo que você fez, Deus me manda devolver para você. Ele começou a chorar e falou para mim, você sabe o que aquele homem que te deu o dinheiro faz? Eu falei, não conheço ninguém aqui. Ele falou, pois é, ele é agiota. Ele vive emprestando dinheiro, destrói a vida financeira de muitas pessoas. E eu nunca vi ele ajudar ninguém. O que ele fez realmente é um milagre. E aquilo eu fiquei impactado. Nós voltamos, dormimos em Angatuba. E eu tinha recebido um SMS com o valor que eu teria de receber do fundo de garantia. E esse valor era um valor diferente que o RH tinha passado. Eu levei um susto. Mostrei para minha esposa, falei, meu bem, tem tantos mil a mais do que o valor do RH tinha passado, que era exatamente o que eu tinha calculado, que eu deixaria de ganhar fechando os consultórios. E eu fiquei aquilo assustado, eu falei, só pode estar errado. E no outro dia, nos deslocamos, retornamos, paramos em Capão Bonito. Fui até uma agência, fui dar a entrada. Cheguei lá, o rapaz falou, seu dinheiro está liberado, você pode sacar. Só forneceu o número da conta. Ele falou, o saldo que você tem é esse. Quando ele mostrou o saldo, tinha R$400 a mais do que aquilo que tinha vindo a mais na mensagem. Que era exatamente o valor do combustível, do pedágio e da alimentação que nós tínhamos gastado para levar a mensagem.
Porque eu estou dando esse testemunho que eu não ouvi falar, que eu vivenciei. Eu não pedi para o Senhor me dar aquilo que eu deixaria de ganhar, fechando a minha empresa. Eu não pedi para o Senhor me dar aquilo que eu gastei no meu carro para ir levar a palavra. Mas o Senhor viu o meu coração, o Senhor quis me agraciar. Forma sobrenatural. Se você for temente ao Senhor e você guardar a palavra, você for fiel, você fazer aquilo que Deus quer, Deus está cuidando de você e da sua casa. Segunda forma do Senhor nos abençoar, através da oração. Você pedir, você clamar, você buscar. A viúva clamou a Eliseu por ajuda. Ela falou: Eliseu, o meu esposo é temente ao Senhor. Ele era seu discípulo. Ela clamou por ajuda. E Deus utilizou o profeta para abençoar aquela família como canal de bênção na multiplicação do azeite. Salmo 37, 25 diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você está amparado, meu querido, minha querida, pela palavra. Se você é justo na presença do Senhor, você não vai mendigar o pão, a sua casa não vai mendigar o pão. Basta você dobrar o joelho e pedir ao Senhor. Se você estiver em dificuldade, não vai faltar o seu sustento, é a palavra. Você está amparado pela palavra, não vai faltar o pão na sua casa. Você tem que dobrar o seu joelho, você tem que ser justo, você tem que guardar a palavra do Senhor, você tem que buscar. Em 2013, através da bênção da minha vida, a metade de mim, eu recebi uns pastores do meu lar, foram orar pela minha esposa, pela minha família. Quando esses pastores entraram, eu quis catá-la para o pescoço, porque eu queria ver crente bem longe. E muitas pessoas que têm um nível intelectual, pessoas mais eruditas, mais polidas, uma posição socioeconômica mais avantajada, acham que Deus é desnecessário, que Deus é supérfluo, é secundário. E eu compartilhava desse pensamento, pois eu achava que dinheiro resolvia quase tudo. Comprava até pseudo-felicidade. E através da vida da minha esposa, houve essa visita, e nós fomos até a igreja, na minha concepção, para retribuir somente a gentileza desses pastores irem até o nosso lar. Deus começou a fazer uma obra em nossa vida. Uma igreja simples, modesta, pequena. E nós começamos a buscar ao Senhor ali. Tudo foi muito rápido na nossa vida. Deus falou conosco para casar numa sexta-feira. No domingo nós estávamos casados, de papel passado, cerimonial e tudo. Nós casamos em menos de 24 horas. Contudo, sem dinheiro. Porque Deus usou vários profetas e Deus levou pessoas abençoando, mandou dinheiro, ganhamos buffet, ganhamos tudo. Não gastamos R$1 no nosso casamento, nem dinheiro para comprar o sapato e a camisa eu tinha. Estava vivendo de aparência, um doutor vivendo de aparência. Com casamento, entre aspas, porque nós éramos amigados, falido. E Deus queria mudar a situação. Porque Ele tinha um plano na nossa vida. Nós tínhamos um chamado que estava adormecido. Não porque Deus queria, mas porque nós estávamos fugindo. E através daquele momento, começamos a frequentar os cultos. E Deus utilizou um pregador. E ele estava pregando sobre um tema X. Em determinado momento ele saiu completamente desse tema e começou a falar de dízimo, assim como o bispo bem mencionou aqui em cima.
com profundidade, com sabedoria, com eloquência. E aquilo começou a penetrar no meu coração, e ele começou a dar um testemunho de uma pessoa que estava em uma situação parecida com a nossa, na cidade dele, muito longe, que ela tinha que dar o dízimo, só que ela estava tão endividada que ou ela dava o dízimo ou ela fazia compra para comer. E eu e a minha esposa estávamos na mesma situação. E naquele mês, nós tínhamos R$ 400 para fazer a compra ou dar de dízimo, que era o salário que eu ganhava. E a nossa vida financeira estava estraçalhada. Eu já era formado, estava fazendo a minha pós-graduação, já tinha renegociado dívida, o carro estava quebrando, estava com uma vida financeira extremamente ruim. E nós estávamos começando a servir ao Senhor. E quando ele começou a dar aquele testemunho, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e começou a entrar uma flecha. O Senhor começou a jogar flechas no coração e aquilo começou a queimar, queimar, queimar. Quando acabou o culto, nós conversamos na nossa casa e eu disse a ela: amor, nós nunca devemos nada para ninguém. Nós somos extremamente corretos. Se a gente quer servir ao Senhor, vamos fazer da forma certa. Como que nós vamos servir ao Senhor e já começar devendo a Ele? Eu falei, não tem como. Só que eu não tenho como também falar para você não fazer a compra, porque a despensa está vazia. Mas eles leram lá, em Malaquias lá, que a gente pode fazer prova, 3:10, e Deus vai abrir a janela do céu, e tudo vai dar certo. Nós cremos. E ela falou, você tem o meu aval, vamos dar o dízimo. Tiramos o dinheiro da compra e entregamos o dízimo. E eu tinha aqui para minha pós-graduação em Araçatuba naquela semana. Já estava dormindo na casa de amigo, porque eu não conseguia mais pagar hotel. Mal tinha o dinheiro da gasolina, já comia na casa dele, que eu não tinha dinheiro para comer no restaurante. E Deus usou uma pessoa e foi até o portão da minha casa. E falou assim, Deus manda eu vir aqui para trazer uma compra para vocês. Só que eu não estou entendendo, porque bater na casa de um doutor para dar uma cesta básica, uma compra, não faz sentido. Não faz sentido. Mas Deus mostrou para mim aqui, confirmou. A minha esposa abriu o portão, essa pessoa entrou, recebeu. A minha esposa falou amém. E ela falou, só que não é uma cesta básica. Deus está falando para contemplar aquilo que vocês precisam. Além do básico, aquilo que você tem vontade no seu coração. E começou a dizer à minha esposa. E a minha esposa, ela tinha feito uma lista à parte do essencial, que era a vontade dela. Comprar bolacha recheada, Danone. E nós não tínhamos dinheiro para isso. E Deus usou essa pessoa e comprou tudo. Tudo as coisas que a minha esposa tinha no coração. E ela ligou para mim, conversamos, eu comecei a chorar. E voltei, comecei a entender que com Deus era diferente, não era mais conforme eu queria, mas os meus passos eram moldados por Ele, era na direção dEle, Ele conduzia. E aí eu orei ao Senhor, falei, Senhor, amém, te agradeço, mas e daqui para frente? Todo mês vai vir uma pessoa dar uma cesta básica? O Senhor sabe que para mim isso é constrangedor. Eu gostaria de ter condições para me tirar do meu salário o dízimo. Mas o Senhor sabe que o meu salário está todo comprometido, certinho, conta de água, de luz, o financiamento da casa, assim, tudo, sobra R$ 400. E eu estava numa reunião na saúde, Deus usou um contador, e ele mencionou, olha, a situação XY tem dinheiro a pedir direito a pedir o resgate do fundo de garantia. Só que naquele momento, nenhum prefeito depositava para os funcionários públicos, você tinha e não tinha. Aí eu orei ao Senhor, Deus falou, vai conversar com ele, o resto deixa comigo. E eu clamei, eu orei, segundo a forma do Senhor nos abençoar.
Eu busquei, fui para o monte, jejuei, consagrei, orei. Sentei diante do prefeito, conversei, Deus tocou no coração dele e ele depositou. E ele ainda mencionou, não é possível fazer isso para todos, a prefeitura não tem condição, então por favor, não externe isso. Mas eu vou fazer para te ajudar. E aí, depositou aquele valor. Deus falou assim, agora você vai lá no gerente do banco e pede para renegociar o financiamento da sua casa, que eu vou abaixar os juros. Eu falei, amém. Fui, conversei, mesma coisa, clamei, busquei, orei. E o gerente virou para mim e disse, ó, você não está ouvindo da minha boca, senão eu posso perder até o meu emprego. Mas pegue 2 cotações, de um banco privado e outro público, traga aqui. Na primeira oferta que o banco fizer, você não aceita, na segunda a gente fecha. Que gerente faz isso? E assim eu fiz. Fechamos. Aquele fundo de garantia ajudou a bater a dívida e os juros foi renegociado. A parcela daquela casa, até então nós tínhamos uma casa financiada, porque nós estávamos começando a servir o Senhor e começando a pôr em prática o que está sendo ministrado aqui. O Senhor reduziu a minha parcela, que era de 1.200 e uns quebradinho, caiu para 800 e uns quebradinho. Sobrou exatamente os R$400 que nós precisávamos para dizimar. Não me venha com desculpa, mas se eu dizimar vai faltar, mas para você é fácil falar porque você tem condição. Ei, nós fomos provados. Nós tiramos o nosso sustento para dizimar, primeiramente, a fidelidade ao Senhor. O dízimo significa 10%, a 10ª parte, hein, meu amado? Você tem 10 dedos, tirando alguma anomalia, a maioria, 5 em cada mão, 10 dedos nas mãos. O Senhor fala assim para você, ei, sabe o que é ser dizimista? O Senhor só fala para você, dobra um dedo. O Senhor não está falando para você, ei, corta um dedo e me entrega. O Senhor está falando para você, dobra um dedo em obediência. E aí quando você dobra, o Senhor fala para você, ei, olha lá seu dedo voltando para o lugar, e olha para baixo a quantidade de dedo. Deus está dizendo para você que você tem mais 10 nos pés, e Deus está falando, ei, quando você é fiel, que você dizima e você oferta na casa do Senhor, de forma sincera, Deus multiplica sobre a sua vida. Quando você está no mundo, servindo ao inimigo, ele não te pede 10%. Quando você tem um vício, como por exemplo fumar, apóstolo, muitas vezes sai muito mais caro do que os 10% do seu salário. Quando você estava bebendo, você estava na noitada, numa boate, eu falo por mim, antes de vir para os caminhos do Senhor, só tomava uísque 12, 18 anos com a minha esposa, até falir. Até Deus arrochar e trazer para os caminhos dele. O inimigo não me tomava 10%, ele tomava 40%, 50%, 80% do meu salário. Às vezes fazia pegar empréstimo. E era buraco, porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. É a palavra. E o Senhor somente fala para você, ei, dobra o seu dedo. Eu só quero ver se você me obedece, se você tem fé para fazer isso, se você me reconhece como sendo o seu Senhor. Eu não estou mandando você me dar, porque eu sou o Deus do ouro e da prata. Eu não preciso de dinheiro, mas da sua fidelidade. E você acha que eu não fui provado novamente? Como o fundo de garantia passou da Caixa Econômica para o outro banco que eu tinha o financiamento, para que houvesse essa redução da parcela, eu tinha que tirar o dízimo desse fundo de garantia. Porque tem muito irmão que acha que você tem que tirar o dízimo só daquilo que vem na sua mão, do que está sobrando. Eu não vou dar mais porque o apóstolo pode usar nisso, o pastor pode usar naquilo.
Amado, é 10% daquilo que você ganha. Então, se você tem vários negócios, é 10% de tudo. Não é do principal, não é parcial. Ah, mas o valor é alto. Não importa. Você tem que mostrar a tua fidelidade do pouco e no muito. Deus me provou assim. E aí eu falei, tá bom. E Deus falou assim, ei, o dízimo agora do fundo de garantia. Eu falei, mas como, Senhor? Foi de banco para banco, eu estou quebrado, eu não tenho R$1. Como que eu vou dar? Segunda forma do Senhor nos abençoar. Dobrei o joelho de novo, clamei e pedi. Deus mandou uma pessoa até a minha casa e falou, ei, Deus manda trazer uma quantia em dinheiro. Trouxe a quantia do dízimo. Eu peguei e falei, glória a Deus, amém, aleluia. E entreguei na igreja. O que eu estou pregando aqui, eu vivi. Terceira forma do Senhor nos abençoar. Se segura aí, meu amado. Ser industrioso ou industriosa. O que isso significa? Ser ativo, quem tem indústria, quem tem capacidade de ação. Significa o quê? Você se mexer, você trabalhar, você buscar o seu sustento, você aflorar o seu talento. Deus multiplicou o azeite da viúva através da vida de Eliseu. Ela não pediu o profeta, Deus colocou na frente dela. Ela clamou por ajuda, Deus usou Eliseu e multiplicou o azeite. Mas a multiplicação do azeite não foi suficiente para resolver a situação daquela família. Ei! Ela teve que vender o azeite, comercializar o azeite. Ela teve que trabalhar, ela teve que ser industriosa. Ela teve que se mexer, sair da sua zona de conforto, comercializar a multiplicação do azeite para pagar a dívida e poder viver confortavelmente do resto. Quantos aqui não clamaram, não buscaram ou não pediram e receberam bênçãos materiais, ação e justiça, negócios, vendas, herança? Estão na zona de conforto, não querem se mexer. Inclusive algumas pessoas, quando eu prego essa mensagem, falam assim, mas amado, você tem que pregar salvação. O que importa é a salvação. Você está falando de dinheiro. Ano da bênção. Vim falar de bênção hoje aqui, de prosperidade. Mas Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Já foi mencionado aqui no altar. Primeiro é o reino, mas também a palavra diz que todas as coisas vos serão acrescentadas. Você tem direito. Só que você tem que entender a prioridade. Eu não estou colocando aqui as coisas materiais à frente do reino. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 10, se não me falha a memória. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É a raiz de todas as espécies de males. Muitos se apegam a essa palavra para justificar a sua ausência, para justificar a sua falta de compromisso. Mas existe um ditado popular que diz que quando o dinheiro acaba, o amor foge pela janela. Ah, meu amado, mas aí você está citando um ditado popular contra uma passagem bíblica. Pois é, então segura lá. Gênesis capítulo de número 3, no versículo número 19, diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Ei, meu amado, você está amparado pela palavra que não vai faltar pão na tua casa, se você for justo. Mas o Senhor está dizendo para ti esta noite, o pão não vai faltar, mas se você quer passar um requeijão,
Se você quer colocar um salame, uma mussarela, ei, ei, se você quer passar uma geleia no teu pão, se você quer ter um acompanhamento especial, começa a derramar suor do teu rosto, começa a ser industrioso, ei, começa a ser industriosa, ei, começa a fazer a sua parte, porque o Senhor está multiplicando o azeite sobre a sua vida, mas você não quer se mexer para vender o azeite. Ei, meu amado, ei, minha amada, começa a se mexer. Ei, nasce, tem muitas pessoas que recebem a bênção, mas não presta atenção na palavra, não quer dizimar, não quer ofertar. E eu estou falando isso perante ao Senhor. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, ei, presta muita atenção. Porque eu não vim aqui para te ofender, eu não vim para causar qualquer tipo de embaraço à sua pessoa. Mas o Senhor me trouxe aqui a mais de 300 quilômetros, viajando várias horas, para falar a verdade. O profeta disse à viúva: ei, vende e paga as tuas dívidas, depois você vai viver do resto, tu e tua família. Ei, eu conheço irmã de igreja que orou, pediu, fez campanha, pediu para a igreja orar por uma ação. Essa ação saiu. Sabe o que ela fez? Não dizimou na igreja. A primeira coisa, sabe o que ela fez? Ela devia na cidade, deu calote em todo mundo. Sabe o que aconteceu com ela? O dinheiro sumiu da mão, ela perdeu tudo. Deus não abençoa caloteiro. Deus não prospera vida de caloteiro. Entenda que para você prosperar, para você ter uma vida digna e satisfatória, Deus tem prazer em te abençoar, mas Deus não dá dinheiro para deboche, para trivialidade e para tolices. Deus aumenta o seu dinheiro para praticar boas obras. Guarde isso. Eu conheço irmãos que Deus dá um pouquinho, ele troca de carro, ele se desvia da igreja, enche de mulher e vai para a praia. Você acha que Deus vai abençoar um cidadão desse? Você acha que ele está preparado para o melhor dessa terra? E eu também conheço irmãos que ficam questionando, por que o ímpio tem isso e eu que sirvo a Deus não tenho? Ei, você pode ter igual ou mais que o ímpio, porque você já é abençoado. Só que você não está fazendo a sua parte. Ah, irmão, não tem nada a ver isso aí. O que você está pregando está me ofendendo, porque a Bíblia não diz nada sobre ser caloteiro, sobre pagar. Segundo o grande mandamento que Jesus resumiu e deixou: amai o próximo como a ti mesmo. Ei, se você está devendo para o próximo, eu só vou te fazer uma pergunta. Se coloca no lugar dele. Você gosta quando as pessoas estão devendo para você e não pagam? Você acha que você tendo esse tipo de postura, você não está causando agravos na vida financeira daquela família? Muitas vezes privando ela de dar um futuro melhor para os filhos, de alimentar melhor a criança, ou até mesmo de proporcionar o leite e o sustento de uma criança? Você está sendo crente com esse tipo de postura? Você olhando para o próprio umbigo, simplesmente pegando a multiplicação do azeite, e simplesmente vivendo, gastando, fazendo de conta que não existem os seus compromissos, deixando para quando der para fazer eu faço? A ordem não é essa. Eliseu não fala assim: ei, vai, vende o azeite, gasta o que você quer, compra a roupa que você quer, troca de carro, vai viajar, faz um cruzeiro, depois se sobrar dinheiro você paga. Não é isso.
Ele fala: paga primeiro, o que sobrar é teu. A viúva, ela poderia ter ficado na sua zona de conforto, como muitos aqui ficam quando recebem um milagre. Ela poderia: não, agora eu recebi o milagre, o azeite foi multiplicado, eu vou ficar nessa zona de conforto. Mas se ela tivesse ficado apenas com a parte do milagre, ao qual houve a participação do profeta Eliseu, e a participação de Deus multiplicando, sem a participação da família, sabe o que iria acontecer? Ela iria perder os seus 2 filhos, mesmo com um milagre. O que isso quer dizer? Que o Senhor está falando para ti, que existem milagres sobre a tua vida, que vai ocorrer a partir de agora, através dessa ministração, através da ação dele, mas também através da sua ação e da sua postura. É um conjunto. A palavra profética está sendo lançada. Deus vai operar, Ele vai me dar respaldo e vai fazer isso sobre ti. Agora, você vai ser industrioso, você vai ser industriosa para comercializar, para fazer? Quando eu me desliguei da prefeitura, eu tinha um consultório. Estava começando. Era uma promessa de Deus, Deus deu, sobrenatural. E eu comecei a buscar, comecei a pedir, que eu tinha um sonho de ter uma rede de consultórios. E Deus deu a segunda unidade. Segunda forma de abençoar, a oração, Deus deu. Você acha que eu continuei trabalhando da mesma forma que eu trabalhava? A carga sobre mim foi a mesma ou aumentou? Eu trabalho o dobro que eu trabalhava. Eu trabalho 3 vezes mais que eu trabalhava quando trabalhava somente na prefeitura. Eu fui industrioso para pegar o milagre, comercializar ele e fazer crescer. Eu estou pregando aqui que o Senhor pode fazer você prosperar. Essa casa que nós tínhamos financiada, que somente era essa, aonde nós morávamos. E um consultório que estava sendo pago. Tudo foi pago. Hoje ela está alugada. Deus derramou sobre nós outras residências. O que eu estou pregando aqui mudou a minha vida e da minha esposa. E não venha dizer para mim: mas é fácil você ter uma graduação, você ter uma profissão. Não, amado. Eu já tinha a graduação, eu já tinha a profissão, o meu nível intelectual era o mesmo. E eu estava falido, andando num Celta velho. Numa casa financiada com 25 anos para pagar. Tendo R$400 para comprar arroz e feijão. Por que mudou? Porque primeiro, nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Entregamos a vida para Ele. Segundo, porque nós aplicamos na nossa vida esta palavra. Existem vários outros ingredientes, mas o tempo não permite. Você que está aqui, coloque em prática essa palavra. Você que está me assistindo em casa, coloque em prática esta palavra. Mas não se esqueça, a disjuntora que Deus colocou do teu lado, é do teu lado, não é na tua sombra, não é na tua frente, é do teu lado. Ela representa 50% de você. Entenda isso. As decisões têm que ser em comum acordo, por mais que você, homem, seja o cabeça da casa, do lar. Não me venha querer
me convencer do que você tem o seu, ela tem o dela? Hoje está moderno, apóstolo. Eu trabalho, então eu tenho o meu salário, ela tem o dela, eu faço o que eu quero do meu dinheiro, ela faz o dela. Só que quando ambos vão fazer o que Deus quer e fazem um filho, é engraçado, perante Deus, 50% da criança é carga genética de um e 50% é carga genética de outro. Né? É unido, né? Quando vai educar, quando vai cuidar, não é junto? Aí quando chega na hora de prosperar da vida financeira, não, eu tenho o meu, eu tenho o dela, eu faço isso. Não tem coerência, não tem centralização, não tem foco, não tem oração de propósito. Como que você vai prosperar se a mulher está querendo para a esquerda, o homem está querendo para a direita? E muitas vezes Deus está falando, os dois aí em frente. Comece a entender o papel da sua esposa, comece a entender o seu papel. Abre aspas para finalizar essa mensagem. Sou um verdadeiro trabalhador. Ganho aquilo que como. Obtenho pessoalmente aquilo que visto. A ninguém devo nenhum ódio. Não invejo a felicidade de ninguém. Alegro-me diante do bem de todo o indivíduo. Fecha aspas. William Shakespeare. Eu acho que ele entendeu o sentido dessa mensagem. Espero que todos aqui entendam, que essa mensagem venha frutificar em vossos corações. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.